Me chamo José. Essa história aconteceu comigo e até hoje tenho dificuldades em falar sobre ela, sem sentir um arrepio percorrer meu corpo. Eu estava desempregado há algum tempo, aceitando bicos aqui e ali para conseguir sobreviver, enquanto buscava algo fixo. Um dia um amigo me contou que havia uma empresa no interior de Santa Catarina procurando um guarda noturno. Como eu já tinha experiência como segurança, resolvi ligar. Para minha surpresa, me atenderam bem e marcaram entrevista para o mesmo dia. Fui no horário marcado e, surpreendentemente, fui direto para a sala do patrão. Não havia entrevista formal, só uma conversa direta. Ele me disse que o guarda anterior, seu Mauro, estava se afastando por depressão e que a empresa precisava de alguém para começar imediatamente. Me mostrou a estrutura da indústria, uma tinturaria isolada, cercada por florestas, com uma área de preservação ambiental na frente, cortada por um riacho. O patrão me perguntou se eu poderia começar naquela mesma noite. Seriam 12 horas de serviço, das 19 às 7, de segunda a sexta, pelo menos até que eles conseguissem achar outro guarda para intercalar comigo. Finais de semana, os funcionários não trabalhavam, e um caldeirista que morava perto passaria pela frente da empresa e daria uma olhada por fora para ver se o portão estava trancado e ninguém tinha entrado. Aceitei, mesmo exausto, sem ter dormido na noite anterior. Precisava do emprego. Fiquei ainda mais surpreso quando ele me disse que eu seria registrado naquele mesmo dia e que seria pago por hora. E o valor que ele me ofereceu era quase o triplo do que os guardas normalmente ganhavam. Achei que fosse brincadeira, mas ele falava sério. Me controlei para não demonstrar entusiasmo demais. Fechamos o acordo e às 19 horas eu estaria lá. Na saída vi o Mauro, o antigo guarda. Ele parecia fisicamente saudável, um homem forte, uns seus 50 anos, mas suas mãos tremiam. Tive a chance de conversar com ele. Ele me desejou sorte, disse que o serviço era tranquilo, que havia trabalhado ali por 8 anos e que nunca teve problema. Mas havia algo no olhar dele, uma inquietação, parecia estar com pena de mim. Tive a sensação de que mentia. Comecei naquele mesmo dia. Meu trabalho era abrir o portão para os funcionários e fazer rondas pelo pátio externo, de hora em hora. O local era realmente isolado. 3 poços artesianos abasteciam a fábrica, mas o que mais me intrigava era um velho poço de tijolinhos com um telhadinho desabando do outro lado do riacho, em meio à mata. Parecia ter sido construído há décadas e não fazia sentido existir ali. O tempo passou, tudo correu bem, o trabalho era puxado, mas o salário compensava. Recebi tudo certinho, me senti um homem de sorte. Um ano se passou assim, até que chegou o fim de ano, e os funcionários entraram em férias. Me pediram para trabalhar todos os dias nesse período. Seriam 22 dias seguidos. Seria cansativo, mas o pagamento seria excelente. Aceitei. Nos primeiros dias, tudo correu bem, mas em uma noite, escutei passos na brita e a risada de uma criança. Parecia uma criança, uma menina. Fiz ronda em toda a fábrica, inclusive por dentro. Nada achei. Achei então que fosse minha imaginação. A solidão, o silêncio absoluto, a neblina vinda do riacho, tudo isso podia confundir a mente. Havia noites em que eu não enxergava 2 metros à frente. Era como estar em um filme de terror. Poucos dias depois, ouvi de novo passos, risadas e dessa vez uma bola quicando no chão. Verifiquei tudo. Nada. Comecei a achar que estava enlouquecendo. Mas faltava pouco para o pessoal voltar. Me agarrei nisso. Nos últimos dias ouvi aquilo toda noite. Risadas,
passos, a bola quicando no chão, às vezes na parede. Já não tinha coragem de sair procurando. Me convencia. Já vai acabar. Quando o pessoal voltou, tirei uma semana de férias. Um funcionário ficou encarregado de abrir o portão. Na volta notei que haviam roçado toda a vegetação rasteira da área de preservação, exceto em torno do velho poço. Achei que iriam terminar depois, mas nunca mexeram lá. Achei estranho. Um dia de noite, escutei alguém chamando no portão. Fui ver quem era, e era seu Mauro, o antigo guarda. Disse que queria conversar um pouco, ver como estavam as coisas. Me assustei um pouco e achei que ele estava querendo voltar para o serviço. Poderia tomar meu lugar. Ou então trabalharíamos nós dois juntos, já que a empresa não havia encontrado outro para intercalar comigo. Mas de qualquer forma seriam menos horas e eu acabaria ganhando menos. Mas ainda assim era um ótimo salário. Isso sempre me pareceu estranho, aliás. Se a empresa pagava tão bem, por que não achava gente para trabalhar? Conversamos por horas sobre tudo. Ele me contava os casos engraçados que haviam ocorrido, contava vantagens, me pareceu até um pouco mentiroso. Disse que estava melhor de saúde. E nisso perguntei se não pensava em voltar, para intercalar comigo. E para minha surpresa, suas mãos começaram a tremer, ele gaguejou e disse que não, para ele não dava mais. Perguntei por quê, ele desconversou e me disse que a noite foi feita para dormir, mas não senti firmeza. Parecia que estava com medo e mentindo. Quando estava indo embora, me falou assim: e ano passado, quando ficasse sozinho, não visse nada ou escutasse alguma coisa? Me pareceu que ele sabia o que eu tinha escutado, mas eu nunca tinha falado uma palavra para ninguém. Eu tinha medo de ser taxado como covarde, como medroso. Foi um segredo que eu guardei só para mim. Então eu desconversei e disse: como assim? Escutar ou ver o quê? E ele meio que se desviou e disse: ah, gente, ou bicho, alguma coisa. Me deu vontade de contar tudo. Mas me segurei, com medo de levar fama de covarde ou medroso. Só disse que não, que tudo parecia tranquilo. Então ele se despediu e desejou toda a sorte do mundo, e acredito que foi muito sincero nisso. Só parecia que me escondia algo. O fim do ano chegou de novo. Dessa vez seriam menos dias. Seriam 17 dias sozinhos. Agora lembrei do ano anterior e confesso que um certo receio já me rondava. Passei a fazer uma oração toda vez que chegava, na guarita. Nos primeiros dias tudo correu bem, mas no 9º dia começaram de novo. Risadas, a bola batendo, e dessa vez comecei a ver a sombra de uma criança, parecia, próxima ao poço. Vozes, uma voz infantil, parecia que falava, sussurrava, mas parecia coisa da minha mente. Vem brincar comigo. Tive a certeza de que tudo aquilo, de alguma forma, estava relacionado com aquele velho poço. Num impulso de curiosidade e coragem, tive a ideia de levar um par de botas de casa, quando faltavam 3 dias para o pessoal voltar de férias. Ao chegar, fiz minha oração, calcei as botas, atravessei o riacho e fui até o poço. O mato era alto, o chão era lama. Quando me aproximei, a estrutura ainda era mais antiga do que imaginava. Parecia que tinha décadas de tempo. A madeira do telhadinho estava podre. Iluminei com a lanterna o fundo do poço e vi boiando sobre a água parada uma bola infantil, encardida pelo tempo. Então ouvi do fundo do poço a mesma voz que já tinha escutado, só que mais forte dessa vez. Vem brincar comigo. Senti uma força invisível me puxar e uma voz dentro da minha mente dizia: se joga, se joga. Lutei com todas as minhas forças. Saí correndo, caí na lama, perdi uma bota, tranquei-me na guarita.
Passei os últimos 3 dias sem sair, ouvindo sussurros, vultos e a voz repetindo: vem brincar comigo. Quando o pessoal voltou, tirei outra semana de férias. Na volta fui direto ao escritório, pedi demissão. O patrão me perguntou se queria um aumento. Disse que não. Ele agradeceu meus serviços. Disse que eu era bem-vindo na empresa se quisesse voltar. Mas antes de sair me perguntou: você está indo embora por causa de algo que viu ou ouviu? Me segurei. Disse que estava apenas cansado. Fui embora com certeza de que nunca mais voltaria, mas tive a impressão que ele sabia de alguma coisa. 2 dias depois recebi uma ligação de Mauro. Ele queria conversar. Me deu seu endereço, fui até sua casa simples de madeira no interior e recebeu como irmão. Sentamos na cozinha, perto do fogão a lenha. Ele abriu uma garrafa de uísque importado, presente do patrão. Bebemos, ele mais do que eu. Quando já estava bastante embriagado, começou a falar. Me pediu desculpas por não ter contado antes. Contou tudo o que viu, tudo o que ouviu. Disse que aquele poço era anterior à fábrica. Ali, muitos anos atrás, havia uma propriedade rural. Um casal morava ali. Depois de muito tentar, tiveram uma filha apenas. Depois de todos os anos tentando. A menina era esperta, alegre, vivia com uma bola. Sempre pedia um irmão para brincar, mas a mãe, já com idade avançada, não podia mais engravidar. Um dia os pais voltaram da roça e não ouviram mais a menina. Procuraram por tudo. A mãe teve uma premonição terrível. Correu até o poço e lá estavam no fundo, a menina e a bola. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Talvez a bola tenha caído e ela tentou pegar. O pai se entregou à bebida, pouco a pouco. A mãe enlouqueceu, venderam a propriedade a troco de nada e sumiram no mundo. Outras pessoas tentaram morar ali, mas todas foram embora, sem explicação. A casa ruiu, o mato cobriu tudo, ao ponto de se tornar uma pequena floresta. Só o poço restou. Anos depois a área foi comprada pela empresa. Derrubaram a mata, construíram a fábrica, mas deixaram a área ao redor do poço intacta, como se algo impedisse. Saí da casa do Mauro com os cabelos em pé. Mesmo bêbado, ele parecia aliviado por me contar tudo. De repente segurou meu braço e falou: eu quase me joguei, José. E eu compreendi, enfim, o que vivi. Até hoje não sei se há algo maligno que atrai tragédias naquele poço, ou se é o espírito de uma criança sozinha, presa no escuro, dentro de um poço que só quer alguém para brincar.